NFL, etc. 188, terça-feira, 25 de junho de 2024. Eu sou o Ticas e finalmente chegamos naquele ponto mais baixo do noticiário do off-season. Foi só a gente vir aqui na semana passada e tirar onda que não ia faltar notícia e fofoca, que de repente faltou. De repente os caras ficaram calminhos, ninguém caçou uma briga, ninguém bateu um racha, ninguém falou uma borracha. Mentira, teve gente que falou borracha. Mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Mas não vamos reclamar também não, que é nessa hora que a gente aproveita para debater aquele assunto mais frio que a gente ficou devendo na correria das manchetes do noticiário. Falta tempo, às vezes, para a gente se dedicar a alguns assuntos que a gente quer aproveitar para debater aqui hoje e também para fazer mais aquelas previsões, aqueles palpites malucos, as hot takes, porque quem conhece o NFL, etc., sabe muito bem que aqui a gente não faz power ranking, a gente não faz preview por divisão, então a gente aproveita essa época de paradeira para poder pedir a ajuda da audiência ao pauteiro, e aí a galera chega junto com aquele pergunta etc. maroto, e aí a gente vai soltando as nossas hot takes, e a vantagem disso é o quê? Porque é bom que quando a gente errar, porque na maioria a gente erra, tá? Não vamos enganar ninguém aqui também. Na maioria, o que a gente errar, a gente finge que nem lembra, a gente não retoma o assunto e continua fingindo que a gente entende alguma coisa desse esporte maravilhoso chamado NFL. Gostou? Estamos de acordo? Então tá. Quem estava viajando, mas não estava de folga era ele, nossa voz da experiência, o nosso eterno linebacker hipotético, o Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli, como que tá aquele nosso velho centro-oeste de meu Deus? Do mesmo jeito de sempre ou tem alguma coisa diferente por lá? Fala, Dicas, fala galera ligada na NFL, etc. O Centro-Oeste continua com muito milho, muita cana, muita soja e uma vastidão imensa com silos gigantescos no meio dela. Igual você viu lá em Terra e Paixão, é isso aí, gente. Fui lá em Maracaju, na terra onde foi gravado Terra e Paixão. Já de hoje em diante serei o Ali da Terra Vermelha, e seguindo as tradições de Aline e contra o seu Antônio La Selva. Mas foi bem proveitosa a viagem. 48 horas de viagem para 20 horas de permanência no local. Estamos batendo recordes aí. E imagino que se por aqui na Zona da Mata, na Serra da Mantiqueira das Minas Gerais, esse inverno esteja quente, eu imagino lá em Maracaju, como é que tava? Nossa senhora, ó, é ar-condicionado no 22, tá? No inverno. O bafo quente que Deus dá e ainda com risco de alguma queimada. E para você que não sabe, não é queimada, não é coisa de agricultor moderno não, tá, gente? Isso é coisa de gente do século retrasado. Lá, a queimada nesses campos aí é ruim, porque prejudica o sol. Muito bem. E você, Magal? Além de sentir calor, nessa paradeira de off-season, o que você tem feito de bom? Conta pra gente. Fala, meus amigos do NFL, etc. O Wallace aí demonstrando seu vasto conhecimento adquirido nas manhãs de Globo Rural, né? Muito bem, Wallace, isso aí, Globo Rural e Telecurso 2000, base da Constituição Educacional Brasileira. Ticas, eu tenho, nas palavras da grande Florinda, compradora de Marmitex, eu tenho trabalhado igual a galinha. E eu estou ficando educado só porque o cliente está aqui. É isso que eu tenho feito. Mas eu vejo boas perspectivas aí pela frente, Ticas. Vocês estão muito trabalhadores. Eu acho que semana que vem eu vou dar uma folga pra vocês. Eita, meu patrão. Tá, mas até o final do episódio a gente fala melhor sobre isso. A chibata estala, mas o homem é bom, tá, gente? O homem é bom. Vamos deixar aquele alô pro nosso Wilklin Santana, que deixou o seu boa noite honroso, senhores, e vamos que vamos, meu garoto. O Douglas Wade também, como sempre, chegou na área lá pelo Instagram. Nosso Fernando Pedrotti hoje foi o First Pick. O nosso anjo salvador da Ticketmaster tá na área, com a First Pick no chat do YouTube. Vitor Leme, o nosso pauteiro honorário, deixando o seu alô para acompanhar amanhã. Via Spotify, Arcanine, aposto que está se preparando para aquela corridinha de terça-noite, que é o hábito dele lá em Kansas. Desde que se mudou para Kansas, toda terça é dia de corridinha. Patrick Moreira também, deixando a seguinte mensagem: aleatoriedade com responsabilidade você vê por aqui. Responsabilidade às vezes nem tanto, mas a aleatoriedade é certa. Valeu, Patrick. Carlos Miller, deixando o seu boa noite também, voltando para escutar na sequência. E o nosso Arthurito deu Papadex também nos enchendo de alegria com o seu boa noite
aqui no nosso chat. Então vamos que vamos. Hoje um esquema um pouquinho diferente da paradeira da NFL. A gente faz aquele headlines mais enxuto e mais rápido. Depois vamos para um debate cetra sobre se tamanho é documento. Ah, rapaz, esse vai ser bom, hein? E para fechar, a ajuda maravilhosa da nossa audiência, o nosso pauteiro com o Pergunte Cetra. Uma semana fraca de manchete, então a gente vai ter que falar que na quinta-feira rolou a cerimônia de comemoração dos 100 anos dessa franquia maravilhosa, super vencedora chamada New York Football Giants. Aí eu vou confessar que eu dei uma espiadinha assim por alto, achei legal as fotos do tapete vermelho, as lendas do time, essa comemoração histórica aí, vale a pena. O meu time vai demorar um bocado para chegar no centenário, então eu consegui curtir um pouquinho só o reencontro de lendas de diversas épocas diferentes, foi muito legal ali. E teve zum, não sei se teve baixaria, teve mais destaque, Magal? O que rolou aí lá na Meca, no Madison Square Garden na última quinta-feira? Ticas, estou aqui no meu momento Amaury Júnior, né, para falar da festa, mas ao contrário do Amaury eu não fui, né? Acho que... Vou cantar o Camila. Keep it coming on, aí tem as pessoas famosas fazendo tchauzinho falso, né? Keep it coming on. Abraçando o Amaury Júnior, nunca viu. Mas bom, meu momento Amaury Júnior, já que o meu convite não recebi o meu convite aqui, né? Algum problema lá do estagiário do Giants. Os highlights foram os seguintes, Ticas. Eles fizeram além daquela confraternização toda, né? Porque vamos combinar, né, pô? A franquia fez 100 anos, cara. Porra, a parada não é pra qualquer um, não, né? Então eles fizeram uma votação, por exemplo, de qual foi a melhor jogada da história dos Giants, dos 100 anos do Giants. E claro, né, que foi o passe do Eli Manning, né, pro David Tyree, o famoso Helmet Catch. Uma coisa que a galera às vezes esquece do Helmet Catch é que não é que o Helmet Catch foi só uma recepção muito difícil. Ela foi uma recepção muito difícil num Super Bowl contra os Patriots, faltando um pouco mais de um minuto para o final do jogo, com os Patriots ganhando por 10-7, o Tom Brady já com aquele gostinho de é nosso, o Eli Manning simplesmente com 3 defensores nas costas, o Eli Manning que você sabe que não é um cara muito móvel no pocket, né? O Eli Manning móvel no pocket, se livrando dos defensores, fez o passe. Esse passe era uma 3ª para 5, tá? Ele fez esse passe, a gente ganhou o first down, e a partir dessa posição do first down foi que o Eli Manning fez o famoso lendário passe para o Plexico Burress. Aliás, grande nome, parabéns para esse pai e mãe aí. Para o Plexico Burress para selar o destino de 17-14. Então, o Giants dando surra de uaba mole na cara dos Pats é a jogada mais importante da história dos Giants. Ticas, hoje eu tive uma ideia que eu vou executar. Eu vou fazer uma camisa só com a carinha do Brady quando ele vê que o passe foi completo. Porque o desavisado vai olhar e falar assim, o cara é fã do Tom Brady, mas o cara que é fã do Tom Brady vai saber do que eu tô falando. Vai saber a origem daquela carinha. Então eu vou providenciar. Além disso, né, tava lá o Justin Tuck, que é um cara, né, um grande defensor da minha época aí, o Eli Manning, infelizmente o Lawrence Taylor. Uma coisa que eu gostei, Ticas, o Lawrence Taylor foi vaiado. Quando anunciaram ele que ele entrou, teve aquele mix de vaia com aplauso, mas teve uma vaia consistente ali. Ou seja, mesmo entre os torcedores do Giants, tem uma galera ali que ficou puta com essa conversa trampista dele aí que a gente já comentou aqui, né? E o outro highlight, que esse eu achei bem maneiro também, em outubro vai sair um documentário sobre o Wellington Mara, né? Para quem não sabe, o Wellington Mara, que é um dos donos do Giants, foi um dos donos do Giants, né? Ele é o cara que recebeu a homenagem, o nome da bola de futebol americano, que chama The Duke, ela existe por causa do Mara. Porque o Wellington Mara, eles chamam Wellington Mara por causa do Duke of Wellington, né? Que o pai deles, né, o Mara velho lá, dizia que era o irlandês mais brigão. E aí o George Halas, né, que era dono e head coach dos Bears, como foi o Mara que costurou, né, olha o meu trocadilho maroto aí, que costurou o contrato com a Wilson para ser a fornecedora das bolas da NFL, o George Halas deu o nome da bola de The Duke. E até hoje a bola que a gente usa, né, que a galera da NFL usa, é uma versão da The Duke.
Então, esse documentário aí, para quem curte a história do futebol americano, vai ser um documentário bem maneiro que vai sair em outubro. Porra, puta profissional de eventos, hein? Um jornalista de eventos, hein? Que isso, pô? Minha pergunta é, qual que era a segunda colocada como melhor jogada da história? Tinha alguma outra marcante? Na sua trajetória de torcedor, eu imagino que não tenha. Mesmo você tendo começado a acompanhar um pouco depois, ainda estava muito recente. Lembrando que foi o primeiro Super Bowl contra os Patriots que os Patriots vinham invictos. Então eu acho que assim, todo o lore ali, o folclore mesmo, ser o Davi contra o Golias, a dinastia que já se mostrava ali naquele momento, teve isso muito relacionado a Helmet Cat. Na sua trajetória de torcedor, acredito que não tem um outro tão decisivo, até porque depois no outro Super Bowl não teve uma jogada tão decisiva a favor do Giants assim tão marcante, e foi de título, foi de Super Bowl. Você sabe se no evento tinha alguma outra concorrendo, alguma outra que era lembrada, sei lá, da época do Super Bowl, teve várias discussões assim, sobre quais jogadas também foram consideradas, inclusive do posicionamento das jogadas. Assim. Então, o catch do Odell Beckham Jr. foi uma das jogadas, se não me engano, ficou bem colocada, assim, ficou tipo a 18ª jogada, foi uma coisa por aí. E aí também tem o lore, né? Contra os Cowboys, né? Então sempre tem essa questão. E tiveram algumas jogadas mais antigas, o próprio passe do Eli Manning pro Plexico Burress para ganhar o Super Bowl. Como você falou, né? O outro Super Bowl do Giants não teve assim essa pontuação final que deu o título para o time. Teve a sentadinha do Ahmad Bradshaw, maravilhosa, né? Que ele devia ter sentado antes da endzone para queimar o relógio, mas ele não conseguiu e caiu na endzone. Mas basicamente o outro Super Bowl foi contra os Patriots, foi decidido com o Brady tentando uma Hail Mary que não funcionou, né? Mas teve essa jogada. Tiveram outras jogadas de Super Bowls mais antigos, passes muito difíceis. Teve uma jogada que foi eita, essa agora foi. Ela é muito antiga, ela é de antes do meu tempo, mas é que o cara empurrou o safety para dentro da endzone. E aí, essa jogada também, inclusive foi uma crítica, porque essa jogada foi a jogada número 81, assim, o pessoal ficou puto. Então, como assim? O cara empurrou o safety, carregou o cara com bola e tudo para dentro da endzone, e é a jogada 81. Mas, discussões à parte, foi aquele eventozão, todo mundo dando tapinha nas costas do outro, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Gostaria de ter participado, mas apesar disso, fiz aqui uma cobertura jornalística impecável. Vou só protestar contra a não citação da corrida de Daniel Jones, né? Que não terminou na endzone e não terminou em lesão, não teve, quer dizer, não terminou em nada. Ele só caiu, ele foi tacleado pelo Gasparinho. Jogada marcante. Eu tô surpreso com vaia pro Lawrence Taylor, confesso, porque apesar de saber um pouquinho da polêmica extracampo, não imaginei, pelo menos de todos os jornalistas que cobriram o evento, que eu acompanho de fora da bolha da torcida, ninguém nem comentou. Inclusive o pessoal estava celebrando o Lawrence Taylor, que quando encontrou o Kayvon Thibodeau, ele perguntou pro Thibodeau, quantos sacks você teve temporada passada? Aí o Thibodeau respondeu todo pimpão, né? Tive 11,5, melhorei muito em relação ao meu ano de calouro. Aí o Lawrence Taylor virou para ele e falou assim, mas você só jogou 3 jogos, por quê? Então, tava todo mundo tirando esse sarro, porque o Thibodeau é muito falastrão, né, muito palestrinha, que o Lawrence Taylor deu uma nele, meio que brincando e meio que tentando dar uma baixada na bolinha do Thibodeau, e eu não imaginava, confesso que eu fiquei surpreso com essa metade vaiando aí. E é um fato, quando a gente fala em polarização política e tudo, Nova York, ainda mais no Madison Square Garden, no coração de Manhattan, é um centro democrata muito forte, quando a gente fala de democrata e republicano e tudo isso que envolve a polêmica com as declarações do Lawrence Taylor, aí isso veio à tona e nem o fato dele ser ídolo do time fez a galera pegar leve com ele. Fiquei surpreso, porque eu não tinha ouvido essa. Eu vou te dar o crédito, tá, Magal? Primeira mão, insider em primeira mão do evento. Parabéns, viu? Olha, quem te dá uma boa noite também muito carinhoso é o nosso Alexandre Gresserpa, desejando um bom programa para todos e pedindo pro Magal ir com calma, para não vir acelerado igual ele estava na corrida na esteira. Esse tipo de piada interna, só quem participa do grupo NFL etc. Diretoria vai saber. Hoje o Magal fez a sua corridinha, postou, fez o clássico post ali da foto do cronômetro da esteira,
E Fez o ele só tapago, né, ô teve. Ticas? O tapago dele. Ele só teve manifestações de apoio maravilhosas, tá? Maravilhosas. Ah, que a velha que faz hidroginástica lá na minha academia corre mais rápido. Ah, que pra quem tá correndo com o joelho só até que tá bom. Se continuar correndo assim até amanhã de manhã ele chega. Então, faça parte desse bullying saudável você também. apoia.se/NFL, etc. E ó, nosso mestre cervejeiro também tá na área. Professor Marquinhos, boa noite. E o Anderson Brown também passando para dar o seu salve, assim como mais um representante da torcida Detroit Lions, direto de Portugal, nosso Arthur Fraser, também está na área. A Associated Press divulgou um comunicado com os parâmetros a serem observados pelos membros votantes na hora de escolherem o seu candidato a Comeback Player of the Year. Associated Press, que é a instituição que a NFL tem como contratada para decidir todos aqueles votos do NFL Honors. Vale para o comeback, vai para o MVP, Rookie of the Year, e todos por posição, técnico. Todas essas premiações, elas são apuradas e são decididas com relação aos votantes pela Associated Press. E aí, a recomendação é a seguinte, de acordo com a organizadora. O prêmio deve ser de um jogador que demonstrou resiliência em face da adversidade, superando lesões, doenças ou outras circunstâncias que o forçaram a perder jogos na temporada anterior. Então, tem que demonstrar resiliência depois de superar lesão, doença ou outro tipo de situação que o forçou a perder jogo. Moral da história, eles não querem mais ver um Joe Flacco ganhando o Comeback Player of the Year de um Damar Hamlin. Só que, do jeito que está escrito, eu acho que também não adianta muito não. Porque se você for parar para pensar, no ano anterior ao prêmio, o Joe Flacco estava no banco para o Zach Wilson. Então ele perdeu os jogos porque ele era o backup do Jets. E aí, isso não é uma circunstância que o forçou a perder jogos? Ele ir para o banco? Lembra que no ano anterior o Geno Smith também ganhou o Comeback Player of the Year. Sendo que ele não teve, tirando aquele soco que ele tomou na mandíbula lá, que ele teve que operar, mas falando da temporada anterior, ele estava no banco porque ele estava no banco. Ele não perdeu o jogo porque estava lesionado, nem nada disso. Até que ponto a circunstância é justificada ou não para mudar o prêmio? Aí, qual que é a solução que o pessoal tem defendido depois que viu essa recomendação da Associated Press? A NFL, de repente, instituir o MIP, o Most Improved Player, nos moldes do que a NBA faz. Quem não interessa se teve lesão, não teve, se perdeu o jogo porque era ruim e ficou bom, ou se foi por outra circunstância, independente de ser lesão ou algo assim. Porque aí se você separar o most improved, o mais evoluído, o que melhorou mais, do comeback, o que voltou da lesão, o que voltou de uma situação como a do Damar, voltou da morte, hein? Pesado, né? Aí eu acho que vai fazer mais sentido. Porque do jeito que tá, vocês concordam? A recomendação não ajudou muito nesse caso de focar mais em quem perdeu por lesão, quem superou alguma dificuldade física para poder jogar a temporada seguinte. Ou então instituir o Resurrection Player of the Year, né? Tipo assim, que aí também pode ser o Joe Flacco, sacou? Nenhum critério vai tirar... Você vai conseguir usar todos para falar do Joe Flacco como merecedor. Exatamente, porque assim, para mim, obviamente, se superar a morte, é algo que o prêmio agora de comeback player devia chamar da Mahem, entendeu? Você faz, é assim, o NFL, aprende como é que você faz a homenagem, né? O Clovis Bornai nunca mais participou de nenhum concurso de fantasias aqui no Brasil depois que ele ganhou 10 seguidos. E aí virou troféu Clovis Bornai. Por quê? Porque ele fez uma parada que é insuperável. Ninguém nunca mais vai conseguir superar o cara. Passou a ser presidente do júri, apresentar uma fantasia sempre nas cerimônias pré-carnavalescas no Rio de Janeiro e nunca mais concorreu. Por quê? Ele todo ano humilhava, sapateava nos caras. Dessa vez, o Damar Hamlin, ele superou a morte. Não dá para poder ser mais comeback do que isso, do que literalmente ressuscitar dentro de campo. Então, vira prêmio Damar Hamlin e você pode dar pro Joe Flacco, porque o Damar Hamlin está para sempre homenageado. Siga. Olha, eu vejo alguns problemas. O primeiro problema é o seguinte, o Comeback Player of the Year, ele tem que ser o prêmio Orgulho da Físio. Que é aquele assim, olha, o cara fez a recuperação certinho e caraca, voltou. É o prêmio Orgulho da Físio.
Né? Igual eu, por exemplo, né, que estou aqui na minha esteira, na minha corridinha, já sou um merecedor do prêmio Orgulho da Físio. Alô, beijão, Rayane, aí a rainha dos joelhos de Juiz de Fora. O outro problema, Ticas, é o seguinte, com essa regrinha, demonstrou resiliência em face da adversidade ou outras circunstâncias que o forçaram a perder jogos, a gente vai ter que começar a dar prêmio para time inteiro. O roster inteiro do Jets merece um prêmio. O roster inteiro do Carolina Panthers merece um prêmio. Por quê? Se o cara não abandonou a carreira da NFL, ele já está demonstrando resiliência em face da adversidade. Porque como é que o cara vestiu aquele uniforme no vestiário e entrou em O cara campo, ficou uma temporada inteira aí. botando o uniforme dos Panthers, viajando para jogar, sabendo, indo para academia, se alimentando, assistindo treino, fazendo playbook, sabendo que isso não ia adiantar para porra nenhuma, que a função dele naquele ano era tentar não ser muito humilhado. Se isso aí não é resiliência, eu não sei mais o que é. Aí a gente está perdendo a noção do que vai ser o prêmio, né? Aí vai virar aquele famoso prêmio de participação, né? Todo mundo que chega lá no final ganha. Cara, eu entendo os dois lados. Eu entendo quem votou no Joe Flacco, alegando que o Damar ressuscitou depois de morrer em campo, mas chegou pro ano seguinte, primeiro, teve a ameaça dele ser cortado do roster, lembra? Dele nem fazer o time. Depois fez o time e me jogou acho que 17 snaps no total da temporada. E o Joe Flacco, que voltou da aposentadoria, não foi da morte, carregou aquele Browns para os playoffs, engatando um monte de recordes de jardas passadas, um jogo atrás do outro, na história da franquia, uma franquia centenária também, igual o Giants. Então, eu entendo quem defenda cada um dos lados. Eu acho que a NFL é muito quadrada para ver essa polêmica, dar o braço a torcer, negociar com a Associated Press e separar o prêmio. Faz o Most Improved, igual tem na NBA, e mantém um comeback. Eu acho que ela não vai fazer isso. Mas eu acho que seria o ideal. A única forma de você agradar todo mundo que defende cada um dos lados do critério, voltou do quê? Mas o que é voltar? Estar em campo 17 snaps e não dar um tackle é voltar? Ou então teve um tackle só, acho que ele deu. Jogou mais special teams. Então, dá para você entender todos os lados dessa discussão. E na prática, vamos conversar, né? Prêmiozinho ali, tapete vermelho, o cara coloca isso aí no registro da carreira, mas ninguém tem bônus no contrato, ninguém vai ganhar mais dinheiro porque ele foi o Comeback Player of the Year. Nenhum agente coloca isso como cláusula ali naqueles bônus que os times pagam para cada jogador. Então é mais pela nossa polêmica aqui. Eu acho que numa semana sem notícia até vale a discussão, mas teve a polêmica maior por ser o Damar, e eu acho que agora vai voltar ao que era antes. Tanto que no do Gene Smith, que todo mundo aponta também como polêmica, a gente nem lembra quem foi o segundo. Quem ficou em segundo no ano do Gene Smith? Ninguém nem lembra. Então, esse ano ficou muito marcado pro seu Damar, e daqui pra frente volta ao normal. Vai ser só o comeback vai ser a critério de cada um que vota e pronto. O Arcanine falou que a cara do Ticas é de muito fã do Joe Flacco. É claro. Claro. O cara que me deu a maior alegria da minha vida de torcedor até hoje. Então, tem como, né, não amar esse homem. Não que eu não ame o Lamar, mas o Joe Flacco tem um lugar especial no coração do torcedor de Baltimore. É inevitável. O Washington Ferreira disse que o algoritmo safado esqueceu de enviar a notificação. Escreveu, não leu, meu amigo? Chega aí. 7 e pouquinho, estamos na área. O Sérgio Nogueira mandou um salve, piazada. Tamo junto, Sérgio. Valeu. Finalmente o Chiefs cortou as Isaiah Bugs, hein? Aí também ia ser demais, hein? Porque lembra que ele saiu da acusação de violência doméstica? Pagou 5 mil de fiança e foi liberado. Aí o juiz revogou a fiança e mandou ele de volta pro Chilindró. Aí até pro Chiefs, que gosta de passar pano pra bandido, ficou demais. Ele falou assim, não, aí o bicho pegou. Na verdade, a gente fala isso na zoeira, mas muita gente acreditou que eles não dispensaram o Bugs, mesmo depois da segunda acusação. Vamos lembrar, a primeira de crueldade animal e negligência, a segunda de violência doméstica. E mesmo assim, os Chiefs não se moveram para cortar o jogador. Muita gente achou que não fizeram isso para não chamar atenção para o fato de que eles não vão cortar o Rashee Rice. Existe uma diferença muito grande entre o cara bateu, machucou um monte de gente, 6 carros envolvidos e tal, com um cara que espancou brutalmente a ex-namorada. Eu acho que dá para traçar uma linha de diferença aí. Eu não sei se dá para passar um pano pro Chiefs não ter colocado essa diferença em prática na segunda prisão. Podia ter sido na primeira, mas na segunda, violência doméstica, o buraco tinha que ser mais embaixo.
E a gente sabe, o Rashee Rice é um cara que o time espera muito mais dele em relação à importância dele no roster do time do que o Isaiah Buggs, que era só de rotação ou time de treino. Dá para traçar essa diferença muito clara também entre um e outro, independente da qualidade deles no campo, né, Magal? Não, sem dúvida, assim. Até porque, vamos combinar, né? Esse argumentozinho de não, mas o cara é bom e a NFL passa o pano e faz a vista grossa, ele já é absurdo por definição, né? Então, assim, a gente já tá partindo de uma premissa que já é absurda, tá? Então, para começo de conversa, assim, essa discussão ela acontece num cenário completamente insólito, tá? Dado esse cenário insólito, sim, não dá para eu comparar um caso com o outro, né? Até porque, no caso do Buggs, você tem a questão do sujeito que não pode se defender, né? O animal não pode se defender, a criança não pode se defender. E como o Wallace sempre destaca aqui, o cara nem é um maluco normal. Assim, o cara é um maluco que desde os 6 anos ele é treinado para ser uma máquina. Assim, o cara é muito forte, o cara é gigantesco. Assim, é absurdo. E sinceramente, eu acho que foi até muito tarde. Assim. Eu acho que alguém do RH lá do Chiefs estava de férias e a documentação dele da demissão ficou parada lá no escaninho. E o cara esqueceu de andar com a documentação. Porque, assim, não fazia o menor sentido. É uma coisa que até destoava da hype do time, sabe? O time, porra, vindo de um back-to-back, porra, animadaço, Mahomes voando, barriguinha de fora, Kelsey fazendo brincadeirinha com a Taylor Swift, Joe Biden botando um helmetzinho, e, pô, você deixando um bandido desse sujar o seu nome, toda hora para botar o seu nome na mídia aí, atrelado a coisas ruins. Acho absurdo. Tá passando um pano pro Rashee Rice? De jeito nenhum, pô. De jeito nenhum. O cara é completamente responsável, podia ter matado outras pessoas, inclusive crianças e animais. Mas, no final do dia, quando você passa a conta e fecha a régua, não dá pra comparar os dois, assim. São crimes diferentes, são gravidades diferentes, e eu quero que o Isaiah Buggs se foda de cima e embaixo, sinceramente. O único pesar disso, né, Ticos, é a gente saber, né, que se fosse a mesma coisa como, por exemplo, um quarterback do Chiefs, certamente o cara não seria punido, mesmo se ele não fosse o Mahomes, por exemplo. Vamos supor que o Chiefs drafte um quarterback que depois que você descubra que há casos de violência aí por ele. Como é um cara com mais importância e que, na verdade, o que demonstra a não punição, nada, nenhuma palavra sobre o Rashee Rice, né, estão esperando os fatos se sucederem, porque obviamente a pessoa quando faz uma porcaria igual ele fez, vai espalhar a farofa outra vez, né? E aí nós vamos bater de novo no não acompanhamento desses jogadores, no não serviço que cada uma das franquias não presta, que é de coaching mental, ou o departamento de vai dar merda, que nenhuma franquia tem. Então, obviamente, eles estão esperando que o Rashee Rice suba a gradação da merda que ele faz para poder justificar a dispensa. E aí, não sendo aposta, a NFL não vai fazer merda nenhuma também. A gente roda e a gente sempre lembra. Se não é aposta, cada um que siga por si, daqui a pouco ele tá liberado de novo aí na rua, um outro time vai assinar. Deixa eu ver mesmo se ele não pode ajudar aqui, vai vir barato, né, porque foi cortado. Então, infelizmente, essa é a dinâmica da nossa gloriosa NFL. Bom, de notícia é isso. Vamos falar de coisa boa? Vamos debater? Vamos falar se tamanho é documento? Bora pro Debate Cetra! Essa vinheta me pega muito. Para você que não vê o YouTube, a gravação da live, confira a vinheta com imagens no nosso YouTube. Aliás, você que ouve aí, de novo eu vou pedir, né? Você que ouve aí o editado, custa nada. Segue o canal do YouTube também, curte a live. Lembrando que no YouTube saem 2 versões. Sai a versão bruta da live com todos os erros juntos, com às vezes o áudio meio descompensado, e sai a versão depois editada, bonitinha, com áudio corrigido, nivelado. As 2 no YouTube, porque agora que acabou o Google Podcasts, a gente precisa mandar para quem migrou para o YouTube Premium, se quiser ouvir sem o vídeo, sem a imagem, ouvir só o editado, agora tem que ser hospedado no YouTube também. Por isso que tem
pouco mais de 2 meses, eu acho, que a gente está postando o mesmo episódio de 2 formas diferentes via YouTube. Então aproveita, você que ouve no Spotify, no Apple Podcasts, vai lá, deixa um like, deixa um comentário, porque o algoritmo não tá fácil pro nosso lado não, tá? Esse assunto que é o motivo do nosso debate certo de hoje, a gente rodeou ele, de certa forma, em diferentes blocos, em diferentes episódios, e agora a gente vai resumir, caso a caso, o que é melhor para um quarterback em relação ao físico de treino e o físico de jogo. Ele vindo da off-season, rumo à temporada, se é melhor ele mais pesado, mais leve, cada caso é um caso. Como que a gente chegou nessa pauta para o debate certo? Vamos lembrar da foto do Tua e do histórico. O Tua, que sofreu muito com aquelas concussões na mesma temporada, que inventaram que era lesão nas costas, que não era concussão, e a gente viu ele ser colocado no estaleiro, mesmo depois do tempo, que teoricamente ele já estava sem sintomas para poder voltar, porque gerou aquela crise de imagem na temporada retrasada, de não ter sido diagnosticado direito a primeira e tudo. Vamos lembrar, ele começou a carreira com um físico aparentemente próximo do que ele jogou no college. Então, ele é mais baixo, de estatura, ele era razoavelmente forte, mas ele não era aquele cara pesado. Ele era rápido, né? E ele foi até essa temporada das concussões, ele foi mais ou menos com o mesmo físico. Quando veio essa penúltima off-season, e aí ele começou a puxar ferro, a ficar mais pesado, a treinar jiu-jitsu para aprender a cair, com esse pretexto de que ele mais forte, ele resistiria mais e melhor aos impactos. E a questão do jiu-jitsu, a questão da queda, né, que foi, as concussões dele foram todas batendo a cabeça na grama. Quando foi essa temporada, ele surpreendeu aparecendo no evento que ele está mais magro do que quando ele começou a carreira. Então ele fez o caminho oposto. Não sei se ele está mais seguro, mais confiante, que agora ele sabe cair, que ele não precisa estar necessariamente mais pesado para evitar uma lesão de queda. Outro caso, nosso glorioso Lamar Jackson, meu meninão. Ele entrou e foi MVP um ano depois de 2019, com o mesmo físico. Alto, magro, esguio, veloz e elusivo. Agilidade total, naquelas corridas malucas no sistema do Greg Roman. E aí, quando veio 2020 e 2021, ele teve problema de lesão. De repente, ele apareceu no off-season, nas OTAs, um monstro. Ficou amigo do suco, virou o cara da maromba, da academia, o melhor amigo do personal lá, do athletic trainer dos Ravens, e jogou mais pesado a temporada. Não teve alguma lesão específica, mas aí na temporada passada, que foi o segundo MVP, ele já tinha reduzido um pouco dessa, que ele voltou muito fortão, e agora, desse ano, os reportes são de que ele voltou à forma lá de 2019, que ele voltou àquela primeira forma, aquela forma de palito, exatamente, que assim ele vai estar mais ágil. Agora que tem o Derrick Henry para correr do lado dele ali, quebrando tackle, ele voltou a ser o que foge da marcação. E o terceiro caso que chamou a atenção é o Joe Burrow, que tem um histórico de lesões que pesa muito contra ele, mas nenhuma é especificamente em relação ao campo. A gente falou da lesão do Tua, ser arremessado, realmente, se você tem 5 ou 6 quilos a mais, a pressão com que você é arremessada pode ser diferente. O Joe Burrow não. Na primeira foi joelho, porque a linha não existia. Aí depois ele teve um apendicite que complicou e depois torceu um tornozelo. Aí a do ano passado é punho, que ele teve que operar, que ele descolou o ligamento do punho. A gente não enxerga necessariamente como algo relacionado ao peso. Só que os reportes lá do Bengals são de que ele voltou blindão. Puxou ferro, ficou amigo do suco também. E parece que vai jogar mais pesado esse ano. Então, dado todo esse histórico, todos os casos a caso, a evolução desses três, vocês acham que para cada um existe um peso ideal? Você acha que os três ficarem nessa dúvida é porque eles ainda não se encontraram como jogador mesmo, por mais que tenham alguns anos de carreira, eles ainda não se entenderam durante a prática do esporte para saber o que é melhor, o melhor custo-benefício entre a técnica e a prevenção da lesão? Ou vocês acham que é aquela tentativa normal? Ó, eu vou fazer uma experiência aqui para ver se melhora, se não melhorar, eu tenho acompanhamento, tenho facilidade de voltar. Como que vocês enxergam cada caso? Tua, Lamar e Burrow. Não, claramente, Dicas, o Tua, ele, na verdade, ele entrou na NFL
vindo de uma lesão. Quando ele no último ano dele na Alabama, ele machuca, o defensor, ele dobra o Tua sobre o quadril dele, ele tem uma lesão no quadril. E aí ele cai dobrado, quando você cai sentado e alguém dobra o seu tronco sobre você mesmo, e ele lesionou esse quadril. Então ele perdeu mobilidade e agilidade da época do college. É claro que, vindo do college, você tem que ganhar massa muscular para jogar na NFL. Isso é fato, isso em qualquer posição, de qualquer jeito. Porque você está num outro nível físico de atuação, e tanto para poder ganhar velocidade, agilidade, reagir mais rápido mesmo, você precisa ganhar massa muscular. Só que isso tem que ser muito sintonia fina. E aí é o segundo caso do Tua. O Tua, ele, no primeiro ano, ele viu que ele estava mais fraco, né, nos primeiros anos, sofreu e resolveu fazer o famoso bulking, né? Aí, ó, o inglês desnecessário aí, que é você ficar o mais forte que você consegue, o mais gordão, porque é mais fácil você ganhar massa muscular e depois secar do que você tentar fazer isso ao contrário, quando sendo muito magro, você adquirir essa massa magra e forte. E eu acho que esse é o caso do Lamar Jackson. O Lamar Jackson veio tentando fazer isso, ganhar essa massa, porque ele é um cara que realmente corre. O Tua nem tanto. O Tua precisava de mais dessa resistência por um tackle eventual. O Lamar não, ele sabe que ele vai tomar uma pancada, porque ele é um cara que gosta de correr com a bola. Então, para isso, ele precisava aumentar a massa muscular dele, porque é para aguentar o impacto. E aí eu acho que também foi criando essa sintonia fina. Já o Joe Burrow, eu acho que é diferente. Acho que agora ele tomou consciência de que ele é um atleta profissional. A gente viu o Joe Burrow chegar na NFL muito na festa, né? Vindo de título do college com o charutão na boca, aquele cara que não era o jogador máquina, mas era o atleta com talento, chegou no Super Bowl desse jeito. Então, assim, é o cara que nunca teve que ser o maior atleta para ser o grande talento e levar os times que ele comanda para o próximo nível. O ano passado deve ter dado aquela luz no Joe Burrow. Falar, ó, meu querido, é o seguinte, ou eu viro atleta agora, ou eu viro essa chavinha na minha cabeça, ou eu vou perder a minha carreira por lesão. E aí o difícil do Joe Burrow é que, por conta da punição que ele leva o corpo dele, porque o problema de você ser atleta não é na hora que você está saudável, não, cara. Você não ser atleta, no caso, né? Não é na hora que você está saudável, não. É na hora que você se lesiona, você demora muito mais para recuperar, o seu corpo sofre muito mais com a lesão, com a própria lesão, as suas fibras musculares demoram muito mais, e que é a mesma coisa que com a idade. Opa, bem-vindo ao meu mundo. E é assim, cara, você não consegue se recuperar do mesmo jeito que você era quando você era mais novo. E aí, com os anos de punição, isso vai cobrando seu preço. O Joe Burrow precisa saber se nessa temporada, se ele, virando a chavinha, ele consegue ser mais longevo na NFL. Se não, é caixão e vela preta, adeus um dos grandes talentos que já jogou na NFL. Cara, assim, né, falando do meu vastíssimo conhecimento sobre anatomia, educação física e esse tipo de coisa, o que eu sei que é o seguinte, a gente nem pode chamar massa muscular de tudo a mesma coisa. Que tem o tipo de fibra que você treina, tem a localização até, assim, de onde você tem mais fibras, onde você é mais forte, porque até assim, não, o cara tem o maluco da academia falando, eu tô com bíceps grande. Não, amigo, bíceps são vários músculos diferentes e dependendo do esporte que você pratica, você pode ter uma demanda maior em um do que no outro, ter um risco maior de lesão em um do que no outro. Então, isso varia muito. Não dá pra gente bater um martelo assim. E também, Ticas, né? Como aqui. Hoje eu tô 100%, hein, Ticas? Ó, fiz apuração jornalística fantástica, agora fiz apuração científica também, né? Dei uma olhada nos artigos assim por alto, tá? Por alto, não sou da área. E pelo que eu vi é que não tem consenso. Por incrível que pareça, uma das coisas que mais tem consenso é que o treinamento neuromuscular, esse sim ajuda a prevenir lesões, que significa, alô Tom Brady, método TB12, pliometria, treinamento de core, de estabilidade, de propriocepção, então do cara mesmo entender o corpo dele, saber o que o corpo dele está fazendo, em qual posição, que parece uma coisa assim... Intertemporada do Derrick Henry, cara. Você olha ele não pega peso prático, quer dizer, ele é lógico que ele pega muito mais peso que eu, que você, que todo mundo.
mas é o cara... Você tá achando que ele tá fazendo fisioterapia. Ele tá com elástico, tá fazendo movimento em cima da bola de pilates, tá trabalhando sempre no desequilíbrio para poder treinar o corpo. Lembrando que a gente não pode cair nos postzinhos instagramáveis do atleta que pega lá assim, uma corrente, 2 cadeados, uma caixa postal, um furgão, 2 facas, e aí, não, eu tô fazendo um treino aqui que é específico da minha posição. Não, amigo, você tá fazendo um post pro Instagram pra galera curtir e compartilhar. A gente sabe que você não tá treinando desse jeito. Falando especificamente dos casos deles, eu acho que o Tua não é tanto uma questão do físico, eu acho que é muito mais uma questão do posicionamento dele no jogo. Ele se bota em riscos desnecessários inúmeras vezes, e se botou em riscos desnecessários num momento que é muito sensível, que é esse momento de chegada na NFL, onde você ainda está sentindo o tamanho da porrada, onde você ainda está se acostumando à velocidade do jogo. E eu concordo, é um momento meio crítico porque você precisa se provar. Só que você está meio garoto ainda. Você está meio juvenil, você está chegando meio bobo ainda. Você é o calouro da NFL, literalmente, né? Então você está igual o calouro da faculdade. Você é bobo, você acredita nos professores, você acha que tudo é lindo e certo. Então, eu acho que ele sofreu muito nesse início. E isso bagunçou o desenvolvimento da carreira dele. No caso do Joe Burrow, eu concordo com o Alas. Eu acho que ele veio muito na farra, e eu acho, sinceramente, que ele veio com a autoconfiança lá em cima do tipo assim, cara, eu vou chegar aqui, eu vou revolucionar essa franquia, porque eu sou o freaking Joe Burrow, o Joe Cool. E vamos ser sinceros, o que a gente viu de Joe Cool até agora? De verdade, assim. Quase nada, assim. O cara, quando ele chegou no playoff, ele chegou arrebentado, ele chegou só o frangalho. Então, você pode ser Joe Cool quanto você quiser. Se você não está 100% confiante no seu corpo, que você vai dar conta fisicamente, e, inclusive, né, foi uma das discussões hoje também no riquíssimo grupo do NFL, etc., de diretoria, existe uma questão psicológica também. O cara volta da lesão, ele pode estar com medo de lesionar de novo, e o jogador da NFL, ele não vai contar para ninguém. Não vai ter nenhum podcast, nenhum insider, não vai ter ninguém que o cara vai chegar e falar assim, cara, eu tive uma lesão na coluna e desde então eu tô com um cagaço absurdo quando eu tô jogando. Eu jogo, eu fico no medo. O único cara que eu posso te assinar embaixo assim, esse cara não tava com medo, foi o Alex Smith. Esse aí ele não tá com medo não. Quando ele voltou, ele... Mas aí o resto do planeta tava com medo, né? Eu tava mas com medo, ele não tava. Tá todo mundo você vê que ele tava tranquilo ali. E o Lamar, eu concordo com você, Ticas. O Lamar, ele se ligou. O Lamar, ele entendeu. E eu acho que agora que ele entendeu, desses 3, pra mim ele é o cara que tem mais teto pra usar o tamanho dele a favor dele. Pra mim o Tua vai ser muito mais um lance de proteção e o Joe Burrow muito mais um lance de tentar se provar de, olha gente, espera aí que eu tenho algum valor. O Lamar não. O Lamar pra mim é um cara que ele se ligou no que ele precisava fazer e ele está fazendo. E meus parabéns aí pro endocrinologista do Lamar Jackson, porque o maluco está incrível. Tá de parabéns aí. Eu vou discordar no sentido que o pique das concussões do Tua já foram na 3ª temporada dele. Então, já deu para sentir como que é um DE de NFL ultrapassando a sua linha e batendo em você e te jogando no chão. Com 3 anos de NFL de titular, você já tem uma noção do que é esse impacto. Mas vamos combinar que a linha mudou, né? Aí primeiro ele tinha uma linha decente e tiraram a linha dele e os DR começaram a chegar rapidinho, né? Mas o impacto não muda, a velocidade do jogo. Quando a linha boa também deixava a desejar, porque a linha boa ela não era boa 100% do tempo. Alguma hora alguém passava. E aí é onde a tomada de decisão dele era criticada, que ele demorava muito a se livrar da bola ou aceitar o sec, e aí acabava sendo arremessado. 2 das 3 supostas concussões ali, ele foi arremessado igual um saco de batata. Então, eu concordo que, mesmo independente do tempo, vamos lembrar, o Brady, muito bem citado aí, ele demorou 8, 9 anos de carreira e um ligamento rompido no joelho para ele refazer a dinâmica de treino dele inteira lá com o Alex Guerreiro e virar o método TB12. Eu acho que essa evolução ela é constante. Eles vão se experimentando, eles vão tentando. Se uma hora da história demorou 8 para descobrir o que seria o ideal para ele, eu acho que tá tudo bem. O Tua
ganhar peso, perder peso e ver como que vai reagir. O Lamar a mesma coisa e o Burrow a mesma coisa. O Burrow só tira um pouquinho de... E aí eu vou contestar o Magal também, porque o Joe Cool chegou num Super Bowl, cara. No 2º ano de carreira, voltando de lesão. Então, eu acho que tem que passar um paninho. Eu sei que, no geral, assim, a gente ouve uma diferença até de avaliação, principalmente compara ele muito com o Lamar, por conta de estarem disputando a mesma divisão, e a gente vê umas críticas ao Lamar em excesso, uma passada de pano ao Burrow em excesso. Mas falar que também ele não rendeu, porque naquela campanha que ele carregou esse Bengals, que há muito tempo não era nada, não chegava desde os anos 80 para Super Bowl, eu acho que ele merece algum crédito sim. O caso dele eu acho diferente, por quê? Porque a gente sente que as lesões e o desempenho depende menos fisicamente do ganho ou da perda de peso de acordo com o estilo de jogo dele. O Tua e o Lamar eu consigo enxergar 5 ou 10 libras a mais, aqueles 3 ou 4 quilos, 3 a 5 quilos de diferença, fazendo muito mais efeito. O do Joe Burrow não vejo tanto, até pela natureza das lesões que ele teve. Mas, voltando ao caso do Brady, pode ser só a evolução dele como atleta e ele se descobrindo, ele testando, ele querendo ver como que é jogar com 5 quilos a mais, o quanto de impacto ele vai sofrer ou não vai, e o quanto que ele vai perder de mobilidade ou não. Porque ele não é muito móvel, né? Ele é um cara mais pocket. E mesmo assim, ele sofreu com lesões que não necessariamente tem a ver com tanto de ferro que ele tá puxando. Agora vai de acordo com o que o Wallace falou também. Às vezes não tem a ver com ficar mais pesado e evitar o impacto. Tem a ver com você estar mais preparado, até para no caso de sofrer lesão não ser tão grave. Cada caso é um caso. Eu acho que é interessante a gente observar esses movimentos, porque ao mesmo tempo que tem um ganhando, o outro rival dele tá querendo perder. E os dois exercem a mesma função. E o Joe Flacco estava no sofá e levou o Browns para... Pois é. É isso aí. Nunca foi o cara mais atlético. Nunca. Sempre apanhou legal, sempre tomou bastante pancada e nunca teve lesão séria. Quando ele teve uma lesão séria, ele ficou um tempo parado, tinha um tal de backup no banco do Ravens chamado Lamar Jackson, que entrou no lugar e nunca mais saiu. Então, como que é a vida, né? Mas o Joe Flacco não tem histórico de lesão grave no período dele. E você olha e você não acha que é um cara super atlético que fica puxando ferro o dia inteiro. Cada corpo é um corpo, né? Cada caso é um caso. Eu acho que tá tudo bem eles irem testando. O Tua, eu vou deixar só essa pulguinha atrás da orelha do Wallace, eu acho que é o que preocupa mais, porque ele aparecer antes de começar o training camp, que é a época que a galera perde mais, e ele aparecer aparentemente até mais magro do que quando ele entrou na liga, gera uma dúvida sobre o caminho que ele decidiu seguir, né? Justamente por conta de ele ter sido arremessado com facilidade naquela época. Hoje a linha está melhor, é outra circunstância, e ele fez jiu-jitsu, mas chama atenção em pensar em como esse impacto pode ocorrer em cima de um corpo, sei lá, eu não vi números, mas eu acredito que do final da temporada passada para agora, pra você ter uma ideia, os outros caras do Miami que foram perguntados sobre isso na OTA estão chamando ele de Skinny Tua. Estão chamando ele de porque Tua o Palito, outro, igual o Olivia Palito, Tua Bagrelo. Porque a temporada passada foi o Chubb Tua. E aí tá nessa... Eu não vi em quilos, mas pra altura dele, se ele perdeu 5 ou 6 quilos, é bastante coisa, né, olha? Mas fica tranquilo que estamos em julho, ainda dá tempo de ciclar ainda até lá. No training camp é mais difícil, porque ali você gasta caloria pra caramba, então você recuperar é mais complicado. A comida do Havaí é boa, pô. A mamãe manda marmita lá e ele volta. Vamos ver, em breve saberemos se vai se dar melhor quem perdeu ou quem ganhou um pezinho. A última pergunta, já que vocês jogaram esse esporte e vocês tentavam correr para derrubar quarterbacks. O que você preferia? Supondo assim, vamos colocar o adversário, um quarterback aí de estatura média, aqui no nível do FABR, vamos colocar um quarterback de 1,80 m. Você prefere ele com seus 80 quilinhos ali, tentando fugir de você na velocidade, correndo risco de te deixar comendo poeira, ou você prefere ele com 95 quilos, você sabe que você vai acertar, mas que a pancada que você vai dar vai ter que ser mais forte? Ora, Ticas, falando como o técnico da melhor linha defensiva do Brasil em 2022, eu te digo que eu prefiro o cara mais forte. E vou te falar por quê. Porque, em geral,
o jogador FABR, ele é levemente tapado. E falo isso porque eu também sou jogador de FABR, eu também sou tapado. Tá? Qualquer pessoa de bom senso vai te falar isso aí. Então, o cara que é muito móvel, ele gera uma dificuldade para a linha defensiva que não consegue correr atrás. Parece que nunca brincou de pique-pega. Não consegue correr atrás do cara. Já quando é um cara... Te frustra mais, né? Você ficar procurando e não achar o cara, e você acaba errando mais nessa expectativa de acertar o primeiro. E você cansa mais também. O cara que é mais móvel, menos móvel, perdão, e que seja mais forte, você consegue contrabalancear essa massa maior dele se você aplicar a técnica correta. De novo, o jogador da FABR é meio tapado. Então pode ser que ele não aplique a técnica correta. Mas pelo menos você tem um caminho, assim, de o cara não é muito móvel, mas ele é forte, eu preciso bater certo. É mais tranquilo, entre aspas, de eu chegar nele, então eu particularmente prefiro. Tanto é que na minha visão, na própria NFL, se você for olhar os shapes dos QBs ao longo do tempo, claramente a gente está vivendo uma época de QBs muito mais bombados do que a gente via antigamente. E quando eu digo antigamente, não é nem muito antigamente, não. Você pega ali na época que eu comecei a assistir, a maioria dos QBs era tudo frango. Tom Brady era frango, Eli Manning frango, Peyton Manning frango, o Joe Flacco frango, Aaron Rodgers frango, todo mundo frango. E todo mundo Drew Brees frango. Anão e frango. Você pega hoje... Cara, de costas, de capacete, se tiver sem um número, às vezes você não consegue distinguir um QB de um linebacker. Os caras têm um tamanho muito parecido, pô. Entendeu? Tem muito QB que é mais parrudo do que safety, do que cornerback, e dependendo do que certos outside linebacker, dependendo do QB que você tá falando aí. Não é qualquer outside linebacker que encara o Lamar Jackson, por exemplo. No shapezinho que ele tá. O Mahomes eu não digo que ele tá com aquela barriguinha de chope safado. Mas... o resto, cara, é pesado. Não é moleza não, Ticos. Só para corroborar o que o Magal falou, o QB do Galo, o Agnaga, simplesmente desapareceu na minha frente uma vez. Jogando contra eles lá em Nova Lima, ele é um QB extremamente móvel, corre muito com a bola e, assim, magro não, né? Ele é forte, mas skinny. E, cara, tava eu e um corner fechando cada um ângulo dele e ele simplesmente se teletransportou, igual o Noturno. Desapareceu na minha frente e quando eu vi ele tava nas minhas costas. E aí isso te frustra demais. E aí, guardadas as devidas proporções, dá para imaginar que isso aconteça em todos os níveis. Muito provavelmente isso é levado em consideração na hora dos quarterbacks decidirem se eles vão ciclar para mais ou para menos, né? Falando em ciclar, tem nada a ver com ciclar não, tá? É só porque esse gosta de acompanhar os fisiculturistas lá no nosso grupo. O Rafael Viana chegou na área falando que é um absurdo que ninguém está com o olho vermelho. Não, o olho vermelho só mais tarde. Agora tá liberado, tá? Agora não tem mais que ficar disfarçando aqui, não. Agora tá tudo bem. Mentira, tá, gente? Foi meu primo que falou que liberou. E o nosso Fabiano Bispo também, dando o seu boa noite, é outro que tem lugar de fala aí sobre proteger. Será que prefere proteger um quarterback mais fofinho ou mais palito? Depende, ele vai ter que ir no segundo nível para bloquear. Aí depende. A OL já é uma outra coisa. É meu, né? O mais magrinho vai correr mais se você estiver protegendo corrida ali, ele vai te dar mais trabalho para acompanhar. O magrinho você pode largar. Não, o cara correu muito mais, eu não tinha como eu defender ele. Mas o parrudo você tem que defender. Em breve veremos se o magrelo ou o fortinho se deu melhor na temporada 2024 da NFL. Fechado o debate, bora para nossa ajuda gloriosa da pauta. Chegou a hora do Pergunte Cetra. Para variar, o nosso pauteiro honorário, ele capricha diretamente do nosso grupo NFL, etc., diretoria, o Vitor Leme. Ele não economiza na pergunta, não. Já falei, precisou de preencher tempo de episódio, manda um alô para ele que ele capricha. Primeira dele, primeira de muitas, tá? Vamos começar do começo. As denúncias por conta de crimes supostamente cometidos pelos jogadores dos Chiefs podem causar um impacto negativo dentro dos vestiários e interferir no desempenho da equipe dentro do campo? Ticas, isso vai depender da própria cultura do time, né? A gente já viu a dispensa do
jogador, esqueci o nome dele. Isaiah Buggs. Buggs, né? Agora, com denúncias comprovadas e mesmo já tinham tido outras denúncias, ou seja, demonstra um titubeio aí do time em tomar atitudes. O Rice que está aí pendurado, e eu falei que ele vem escalando nas suas malfeitorias, e pode ser que seja uma complicação para depois, mas a gente tem um equilíbrio também nesse vestiário, né, que tem a outra parte lá, que é o Travis Kelce, o Mahomes, que puxa muito esse astral do time para eles. Agora, não adianta ter esse tipo de dubiedade e você tratar essas coisas diferentes e mostrar principalmente para o público exterior que a franquia é leniente com qualquer coisa. Agora, vai muito também da possibilidade que tem a NFL de fazer isso. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. A liga tem que tomar uma atitude e a própria franquia também tem que tomar a atitude dela. Falando dos jogadores em si, não se costuma ter esse tipo de embate, né, no vestiário, porque é muita gente para você ter esse embate, cara. São 60 cabeças, 70 cabeças, 80 cabeças, e aí, obviamente, vão se formar grupos, e esses grupos não necessariamente envenenam o time. Ali, quando você acabou entrando em campo, você vai entrar em campo fatalmente com alguém que você não gosta muito e tal, e aí você vai entrar naquela filosofia Bill Belichick de ser, do your job, você faz o seu trabalho, e aí quem ganha é o time, né? É um time de talento, embora de wide receiver não, mas no resto do time, como foi bicampeão, a gente não pode nem duvidar do talento deles. Né? É um bom ponto, porque você não tem como imaginar que 53 do roster principal, mas, sei lá, 16 do practice squad, do time de treino, você não vai imaginar que 69 jogadores ali são brothers, são parças, se amam, tudo lindo. Claro que não. Claro que existem divergências, e o ponto principal eu acho que é esse. Eu acho que existe uma liderança. A gente pega no pé porque recentemente tem acontecido mais lá. Mas a gente sabe que qualquer time da NFL, se quiser passar pano pro cara que fez merda, ele vai passar. Isso aí não é exclusividade. É que no Chiefs, coincidentemente ou não, tem acontecido com mais frequência com mais jogadores. Agora, open bar de pano, né? Open bar de pano. E a cultura é forte. Seja a figura do Andy Reid, seja o front office, seja a figura do Mahomes, do Kelce, dos outros líderes lá. Isso faz muita diferença para não influenciar e não chega no campo. É muito carisma, né? É muito carisma. É muito carisma. É carisma prévio. Como é que fala? É posicionamento de marca anterior. O nosso recalque como adversário é justamente esse. É ver todo mundo fazendo lenha a off-season inteira e ver os caras entrando em campo como se nada tivesse acontecido. É isso que irrita, de certa forma, mas não interfere, não. Segunda do Vitor Leme. O tight end selecionado na primeira escolha pelo Raiders, Brock Bowers, não compareceu à tão renomada TU, Tight End University. Isso pode causar uma má impressão acerca da personalidade do jogador e do seu comprometimento, sim ou não? Olha, primeiramente, absurdo não ter adotado o nome Tight End University Conference United para finalmente fazer o acrônimo TUCU, mas ok, né? Conseguimos nessa luta. Eu acho que pega muito mal, Ticas. Sabe por quê? Esse é o famoso não custava nada. Não custava nada. Vai lá, faz uns treininhos, tira umas fotinhas, compareceu, show de bola. Olha quantos QBs, para fazer uma comparação aí, olha quantos QBs participavam dos camps que o Eli Manning e o Peyton Manning faziam. Os camps de QB. Cara, muita gente assim, já bem estabelecida, entendeu? É até uma coisa meio de social, assim, de cara, a galera se reúne, faz treino, troca ideia e tal. Agora, ele fez uma bela cantada de bola de sinuca, né? Porque se você não vai, o que você está dizendo é o seguinte, eu me garanto, eu não preciso. Se ele chegar esse ano e fizer uma bela temporada, marcar, aí ninguém vai poder abrir a boca. Agora, se ele chegar e estiver cometendo erro infantil, se ele tiver perdidão, se ele tiver ali igual um menino novo, o primeiro drop dele aí, já era. Aí, desculpa. Principalmente
principalmente se acontecer de algum tight end mais um tight end mais B, que ninguém tá prestando muita atenção, um balaio 2 aí, se um cara desse que foi começar a brilhar, que aí os analistas vão vir cheio assim de a movimentação dele tá parecida com a do Travis Kelce, reparem como é que não sei o que, ele foi na tight end Universe, vai começar essas coisas que a imprensa americana adora, né? Aí, bicho, Brock Bowers... Mas, o Magal, nem que não seja tão diretamente causa e consequência assim de uma suposta evolução. Mas se você tá no workshop, se você tá 2 ou 3 dias ali, simplesmente tendo um pouco de mais contato sobre a sua função com a galera mais experiente, a galera de sucesso, você não tem nada a perder, pior você não vai sair. Então, mesmo que a relação não seja direta dessa forma, lá, ele melhorou, por quê? Eu posso até falar por mim. Eu acho que o Isaiah Likely, o reserva do Mark Andrews lá em Baltimore, ele teve uma evolução no segundo ano, depois que ele passou por lá, mas não necessariamente por ter passado pelo evento, que chamou muita atenção em relação até aos reportes de como ele veio antes do draft e tudo mais. Agora, não dá para colocar só na conta da conferência dos tight ends lá. Eu fico na dúvida, qual justificativa ele deu? Será que é porque o Kelce, que é um dos organizadores, é simplesmente o cara do principal rival de conferência que o Raiders historicamente mais odeia? Será que tem a ver? Será que rolou uma pressãozinha ali da Gaviões, da Fiel, do Raiders lá, que falaram assim, diretoria Jim Carrey, se o Brock Bowers for lá, ele não volta no CT? E vamos acabar com isso tudo aí? Vamos pichar, arranhar o carro do cara? Não sei, porque é estranho. Será que ele não foi convidado? Porque o Kelce virou e falou assim, não, do Raiders não vem não. Eu acho que não é o caso, porque na época que o Darren Waller jogava lá, ele ia. Enfim, a pulguinha fica atrás da orelha, né? Mas a relação de ir bem ou ir mal não pode ser tão direta assim, não tem como não. Nas últimas semanas, muitos jogadores da UFL foram escolhidos por elencos na NFL. A quantidade de jogadores era esperada ou surpreendeu? Era esperada. Para você apostar barato no undrafted, você contrata aí para o training camp e vê se vira, a galera que tá em ritmo de treino, em ritmo de jogo, é uma ótima pedida. Então, não me surpreendeu, achei que veio, e pelo menos pelo que eu vi nas notícias, não vi números, né? Mas, pelo que eu vi nas notícias, era dentro do esperado, e aí vai ter 2 ou 3 que vão aparecer mais durante a temporada, e a gente vai ficar vendo nas transmissões, e ele jogou no San Antonio Brahmas, lá naquela liga da primavera, e depois a gente esquece porque a maioria é cortada ou vai para fundo de banco, e a gente nem fica sabendo. Eu não fiquei surpreso, não. Eu acho que a realidade era essa mesmo. É melhor isso do que pegar um cara do college que não foi draftado no draft, né? Porque vai mudar completamente. Treinando sem ritmo de jogo, né? Esse cara com certeza chega melhor, pelo menos pro training camp. Quarta pergunta do nosso Vitor Leme. No trailer do novo jogo Madden 25, o suposto quarterback Justin Fields, demais, né? Ele é demais, aparece retornando kickoffs para os Steelers. Na opinião de vocês, isso é um mundo possível ou é só uma desilusão de um videogame? Não, isso é a indústria do entretenimento aproveitando a hype de um boato que surgiu do nada e que vai desaparecer no primeiro snap ou no segundo, que isso não se concretizar ali na NFL. Acho muito difícil você ter uma mudança radical como essa de retornadores, de QBs móveis retornadores para os kickoffs, né? E também as devoluções de bola. Mas é aquilo, né? É uma regra nova, todo mundo vai experimentar. Eu não falo que o Justin Fields não estará retornando algum kickoff, só não acho que ele vai ter tanto sucesso aí como na prévia do Madden, né? Isso é mais a indústria de entretenimento e marketing americano sendo competente como ela sempre é. Deixa eu só passar um paninho pro jogo, porque quem falou que ouviu do coordenador de Special Teams considerar de fato a possibilidade, comentou isso com o time, foi o running back, o Jalen Warren, participando de um podcast. Então, não veio do nada essa ideia. Agora, se até começar a temporada isso vai rolar, eu acho que não. É o gancho do hype. Não vão arriscar, porque o Russell Wilson machuca e o Justin Fields machuca retornando no kickoff, vai fazer o quê? Vai colocar quem de quarterback? Mesmo o Rudolph não tá mais lá, tá no Titans. Então não tem mais pra onde correr, não. É possível, não acho provável. Próxima dele. Em um mundo hipotético, onde os times, assim como o ano passado,
precisem utilizar os seus quarterbacks reservas, qual desses times teria maiores chances de sucesso? Os Chiefs, cujo reserva é o Carson Wentz, os Rams, cujo reserva é o Jimmy G, Commanders com Mariota ou Indianapolis Colts com o Joe Flacco? Eu não vou dizer a minha opinião, porque eu já tô aqui mais do que suspeito, né? Agora é com vocês. Bom, eu vou primeiro nessa. Vamos lá. Chiefs com Carson Wentz, esquece. O Carson Wentz, ele tem um dedo podre. Ele tem um negócio nele que atrai o mal-olhado, o agouro. Esquece. Carson Wentz, esquece. Não, mas ele já ganhou o Super Bowl. Gente, parem de acreditar nessa falácia que foi esse Super Bowl do Eagles, tá? Isso foi um glimpse, um glitch na Matrix, tá? Uma falha da Matrix. E todo mundo sabe que foi o cara do Hanson que ganhou. Exatamente. Pra ele. O Rams com o Jimmy G, não sei se ganha jogo, mas de beleza fica bonito. Na foto fica bem. Commanders com Mariota, gente, o Commanders com Mariota, sem Mariota, se botar o Tom Brady lá no Commanders, não resolve, tá? Esquece, não vai. Colts com Joe Flacco, o Tica já tá até rindo aqui a carinha dele. Eu vou ser obrigado a dizer que é o time que tem mais chance. Pela experiência, pela capacidade de tomada de decisão e porque, vamos ser honestos, o Colts já é um time que já tá com o pé atrás com o seu quarterback. É um time que ainda não fez aquela conexão com o quarterback, né? Nada contra o Richards, mas ainda não fez aquela conexão. Chega lá um Joe Flacco, com seu anelzinho de Super Bowl, tendo feito uma bela campanha como ele fez ano passado, cara, o próprio time ajuda o cara a jogar melhor. Então, pode sorrir, Ticas, porque nessa eu vou de Joe Flacco. Não, e se pega essa mulambada do Indianapolis e leva pra playoff também, aí já pode pedir a sua jaquetinha dourada, porque aí, meu amigo, ver que o Browns ano passado não é coincidência. Ele vai começar a ser o Frila de playoff. Todo mundo vai contratar ele para levar o time para playoff. Todo ano, né, vai esticando a carreira. Todo ano chega lá em dezembro, alguém chama. Se o menino que tá jogando titular pelo menos der umas 8 semanas pro Joe Flacco, ele engata um playoff aí com esse time do coach para poder entrosar aí. Não, mas falando sério, desses caras aí, o último que a gente teve uma boa amostra é o Joe Flacco. O Carson Wentz é mais ou menos desde 2016 tá aposentado. O Jimmy G, coitado, também a passagem dele pelo 49ers foi mais um departamento médico do que jogando. O Mariota é um burocrata da posição de quarterback, é um carimbador de recibo. O Joe Flacco é o único que tem alguma coisa diferente. Aí a gente espera chegar o mês de janeiro para poder jogar o January Joe. É aquela coisa, né? Apesar de velho, o Joe Flacco tem muita bagagem, ele já viu muita formação de defesa, não tem nada que surpreenda ele. E de ataque também, já trabalhou com coordenador de tudo que é jeito, já conhece diferentes denominações, então isso é um adianto para ele, ainda mais imaginando que o titular é o Anthony Richardson e o reserva é o Joe Flacco, tem muito menos a ver do que todas as outras combinações aí. Né? Se você for comparar estilo de quarterback, é a mais discrepante. Ao mesmo tempo, é o cara que tem mais experiência e mais bagagem. O técnico Shane Steichen é um cara que sabe adaptar, sabe organizar um ataque para usufruir das qualidades do cara ali. Então, realmente, é um cenário que, se precisar, a gente apostaria mais. Agora, seria uma pena. Eu tô doido para ver o Richardson ter sequência. Tô doido para ver esse cara jogar mais, não se lesionar, porque parece um cara muito maneiro e que tem um estilo de jogo à la Cam Newton no auge, de sair atropelando mesmo e vai passando por cima. É um estilo que a gente gosta muito de ver. Só que a gente sabe que costuma ter vida útil curta, né? Então eu torço pro Richardson não machucar, mas se machucou, aí é Joe Flacco na cabeça, não tem jeito. Próxima do Vitor Leme. Com o novo teto salarial estabelecido pelo contrato do quarterback Trevor Lawrence, a tendência é vermos cada vez mais salários maiores ou ainda a esperança de algum QB manter a Brady mentality e reduzir o próprio salário para manter um time mais competitivo? Olha, eu acho difícil o cara escapar da Brady mentality. Porque se você ficar inflando o seu salário, automaticamente você está reduzindo o salário do resto do time. E aí, meu amigo, para você que nunca jogou GTA, principalmente GTA V, é a mesma regra. Se você, quando vai fazer a missão, contrata os caras mais baratos, você vai ter mais dor de cabeça porque os caras fazem mais merda durante a missão. É melhor você deixar de ser ganancioso e contratar os caras que são melhores, que dá menos dor de cabeça.
especialmente hoje em dia, que o mercado de QBs está muito fraco, eu acho que tem uma grande chance dos QBs ignorarem isso e falarem, enche o meu buraco de dinheiro aí, porque tá todo mundo fazendo um serviço meio mais ou menos mesmo, então pelo menos eu quero ganhar bem. Só que, para mim, essa é uma estratégia que não funciona, porque você vai estar tentando negociar para ganhar mais grana em cima de alguém que passou a vida ganhando grana em cima dos outros, que é o bilionário que é dono do time. Então o cara vai sentir o cheirinho que você está querendo dar o golpe nele e vai cortar essa brincadeira logo do início. Então se fosse um QB mediano recebendo um alto salário, eu começaria a me organizar para fazer o meu pé de meia e no próximo contrato já fazer uma reduçãozinha para ajudar o time aí. Tem uma diferença, né? Nenhum desses outros candidatos à renovação tem uma mulher supermodel, uma esposa, uma namorada supermodel, que já ganhou mais na carreira do que ele próprio. Então é muito fácil você falar que quer reduzir o seu para favorecer o acerto do resto do time no salary cap, sendo que lá na tua casa tem uma outra fonte de renda tão grande quanto ou maior que a sua. E eu acho que é o contrário. Eu acho que essa mentalidade do fazer para vencer, hoje em dia não tem. Cada um sabe o risco que a carreira oferece, sabe que de uma temporada para outra, até questão de desempenho mesmo, pode mudar, cair de forma irreversível e você não conquistar aquela renovação, aquele valor que você pleiteou. Então, e isso vale tanto para os jogadores mesmo com a mentalidade mais nova, quanto para os agentes que já tiveram experiências ruins no passado e que estão organizando as finanças dessa galera. Eu acho que a gente não vai ver outro QB igual o Brady fez na época de reduzir o próprio para poder investir no time, não. Para mim isso é coisa de um passado distante já. Última do Vitor Leme. Qual dos dois... Nossa, mas ele põe aspa aqui que quase muda de linha a palavra, tá? Qual dos dois, aspas, quarterbacks dos Steelers vocês acham que terá mais snaps e mais interceptações? Não, sem dúvida disparado o Russell Wilson. Até com menos... As duas? Não, até com menos snaps ele vai ter mais interceptações, se ele tiver por acaso. Olha, difícil, viu? Mais snaps, cara. Eu vou com o Wallace, eu acho que vai acabar sendo os dois. Porque pro Russell Wilson, cara, é meio que a última chance. E o Russell Wilson é o last chance, só que não U, de Universe, né? É o L de League, o last chance L. É a última chance dele de ficar na liga. Porque a saída do Seahawks pro Broncos, ok, não adaptou, o time também estava meio bagunçado, ok. Mas você ir para um Mike Tomlin e você, por exemplo, ter uma temporada de 50% igual todos os anos o Mike Tomlin tem com qualquer vagabundo que ele bota lá de QB, aí, meu amigo, é prego no caixão da sua carreira. Então eu acho que o Russell Wilson vai fazer questão de jogar mais, principalmente porque ele deve estar muito mordido com aquela putaria que fizeram com ele com a questão do contrato, de botar ele no banco por causa de cláusulazinha de contrato. Então acho que ele deve estar muito mordido para mostrar serviço, para mostrar que ele ainda tem capacidade de jogar. Muitos snaps eu acho que é bem garantido. Interceptações, eu espero que não, porque eu gosto do Russell Wilson, né? Alô, Flávio Venâncio, um abraço. Mas não posso garantir, né, Ticas? Não posso garantir. Então eu vou ser legal e eu vou deixar interceptações com outro QB. Eu deixo o Russell Wilson só com mais snaps. Eu fico com o Wilson também. Queria ver o Justin Fields, mas eu acho que ele tem aquela consciência da última chance, como disse o Olho, last chance Will. E o Mike Tomlin é o cara mais certo para fazer esse ataque rodar de acordo com o Russell Wilson. Eu acho que ele não vai desperdiçar essa oportunidade, não. Pro ano que vem é outra história, porque ele não vai ganhar mais só 1,5 milhão com 35 milhões pagos pelo Broncos. Vai ter que renovar, talvez tenha que mexer nessa dinâmica aí. E aí a gente pode ver mais Justin Fields. Mas para esse ano eu acho que o Wilson, como disse o Mike Tomlin recentemente, está na pole position e vai chegar na frente até o final da temporada como líder desse ataque lá em Pittsburgh. Encerramos a participação do nosso Vitor Leme. Valeu, garoto. Como sempre, pauteiro honorário aí, ó, nota 10. Vamos pro resto da galera. Nosso Carlos César, o Shark Nu, sempre marcando sua presença também, mandou o seguinte, bola de cristal. Byron Murphy II, será mesmo o novo Aaron Donald da liga no meu Seattle? Eita, comparação aí tá caprichada, hein? Já posso dizer que não. Porque só Aaron Donald é Aaron Donald.
e por um fator muito, muito peculiar. O Aaron Donald teve tempo de se desenvolver no Rams para se tornar esse grande jogador, esse grande DT que ele é, esse grande lineman que ele é. Ele teve algumas temporadas sem muita pressão no Rams, sendo, aliás, a principal estrela, mas vendo-se que o Rams buscava uma estrela para se confiar. E ele foi construindo sua carreira a partir disso. De novo, eu sempre cito isso aqui. Ele é um cara que não é tão alto, não é tão forte para poder jogar onde ele joga, e só jogou tudo que ele joga e conquistou tudo que ele conquistou porque ele se dedicou extremamente muito fora do campo. E é difícil você ter um cara assim, e alguém chegando na NFL com essa mentalidade. Então eu já digo que não será. Só Aaron Donald e Aaron Donald. Primeiramente que o Aaron Donald é o melhor Aaron, né? Começa por aí. E segundo que o Aaron Donald, ele foi o cara que usou bem o ranço. Porque se você for olhar a história do Aaron Donald, ele teve uma sequência de avaliações ruins. Os scouts olhavam ele e metiam um pau nele. Diziam que ele era lento, que ele era fraco. Pô, mas, cara, o Aaron Donald não era do tamanho que ele era, né? Mas ok. Mas ele tinha muitas avaliações ruins de scouts. E ele foi lá e fez o trabalho, né? Botou a mentalidade Belichick, do your job. E foi lá e fez o trabalho dele. O Byron Murphy, você vê que ele já chegou mais hypado. Eu já acho isso aí um problema. Eu prefiro o jogador chegar como underdog do que ele chegar hypado. Entendeu? Quantos novos Gronks a gente viu nos últimos 10 anos? Novo tudo, né, Ticas? Cheio de novo não sei o quê. Mas o Gronk é mais marcante, assim, porque é uma posição mais isolada, tem menos jogador no time, chama mais atenção. Todo ano tem um novo Gronk. E você vê que a galera até sossegou com isso, né? O Brock Bowers tá aí, veio hypado, mas você vê que a galera tá até pegando um pouco mais leve assim. Então, desculpa, Carlos César, Megadon, Mega Tubarão, mas, cara, não. Acho que ele pode até ser um bom jogador, mas o Aaron Donald não. Vamos lembrar que o Jaguars esses dias draftou o Trevon Walker como first pick, escolheu ele na frente do Aiden Hudson, achando também que ia virar, se bem que ele é defensive end, né, não é DT, mas mesmo assim eu lembro que tinha um hype danado, é um ótimo jogador, às vezes até tá valendo a first pick, ele é bom, mas ele não é esse cara, porque o Aaron Donald é um cara de geração, é um hall da fama garantido, a comparação é até injusta pro garoto já começar com essa pressão, né? Nosso Alexandre Gresser, pai, chegou caprichando, hein? Em geral, eu desconfio quando as notícias de off-season são muito positivas sobre rookies ou jogadores em má fase. Com base no noticiário, qual será o maior bust da temporada, na opinião de vocês? Na minha opinião, será o Bo Nix, que toda semana tem um elogio sobre o, abre aspas, desenvolvimento impressionante na imprensa. Eu concordo, Alexandre Gresserpa, porque o hype do Bo Nix está lá nas alturas, já veio lá nas alturas desde cedo, né? E eu sempre me remeto a um dos meus vídeos preferidos, que é um vídeo do John Gruden com o Johnny Manziel, analisando as jogadas do Johnny Manziel, e assim, ele está babando um ovo do Johnny Manziel, mas um ovo. Basicamente, o John Gruden diz que o Johnny Manziel vai mudar o jogo do futebol americano. O jogo não vai ser AM e PM, antes de Manziel e depois de Manziel. Então, esse vídeo eu sempre me remeto quando alguém começa a hypar demais um jogador. Não, e mais, né? O Bo Nix não é aquele rapaz que o outro que mandava bater nos machucados elogiou? É esse mesmo cara? O próprio. Então, já colocou a marquinha lá, né? O Sean Payton já colou a marquinha no calor. Então, acho que muito difícil a gente ver o Bo Nix corresponder a todas as expectativas, mesmo que ele corresponda a algumas. Vamos lembrar que a gente, obviamente, quer ver esses jogadores se desenvolverem e serem grandes estrelas na liga. Mas, se já cola um alvo nas costas da criança, é mais difícil para ele se desvencilhar dessa expectativa inteira. Ou seja, cria unicórnios, nunca cria expectativas. Pensando aqui do alto da cabeça, eu acho que o Bo Nix é uma ótima aposta. Apesar dele ser lá o 12º, então não é aquela coisa assim, Caleb Williams de hype, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? Jornalista nunca é 100% isento. O Sean Payton, por mais merda que ele faça lá em Denver,
Sempre vai ter alguém para passar o pano. O ano que ele ficou no sabático, ele trabalhou na NBC. Dá para ver claramente que a galera que cobre NFL pela NBC já tende a passar mais pano, pegar mais leve com as lenhas que ele faz. Então tudo isso entra nesse jogo na hora de levar a sério o que ele fala sobre o jogador dele nos treinos voluntários ou não. Então pensei aqui nos outros, eu tinha postado lá no início no Caleb Williams, mas como eu gostei muito dele nas entrevistas do Combine e depois no draft, eu acho que Bo Nix é uma boa aposta, eu vou ficar com o Gre nessa. Bo Nix está de bom tamanho como bust da temporada. Olha essa do nosso Larry Schiavi. Essa também foi muito caprichada, viu? E nada parcial. Ouçam bem. Nem uma pergunta, ele só afirmou. Sam Darnold larga os Ghostbusters e leva o Vaikuda aos playoffs. 4.500 jardas para o menino essa temporada. Rapaz. Até difícil comentar. Eu apostei, não sei se agora a Associated Press vai mudar a regra do comeback, mas se não mudar, eu vou refazer minha apostinha de comeback no Sam Darnold, porque eu acho que nesse ataque ele vai render. Tem que ver se ele vai chegar na primeira semana titular mesmo. Se o J.J. McCarthy não vai passar na frente. Se tudo continuar se desenrolando como está parecendo que ele vai começar a temporada, o sistema do Kevin O'Connell é muito favorável ao quarterback. Vamos lembrar a bola que o Kirk Cousins jogou ano passado antes de machucar. Eu acho que é uma boa aposta Sam Darnold carregando esse Vikings aí com os Jetas para os playoffs. 4.500 jardas. Pode ter forçado um pouquinho a barra. Mas, se bem que a grande contratação para o backfield é o Aaron Jones, né? Então não tá também tão absurdo, não. Tá de bom tamanho. Vamos fechar em 4.000? Fechamos 4.000. Fica essa aposta aí pro Sam Darnold dar uma virada na sua carreira lá no Vikings. E aí ele vai ter feito o que fez o Damar Hamlin, né? Ter voltado da morte, o Sam Darnold. Da morte, ele tá da morto. morte foi ele tá morto. Sair do Jets e ir pro Panthers. Aí tudo bem, né? Aprendeu um pouquinho com o Shanahan lá em São Francisco e foi parar em Minnesota agora. Para fechar, para você que não viu, os maravilhosos jogadores desfilando na Paris Fashion Week na última semana, nosso Wilklin Santana manda o seguinte: o Joe Burrow agora virou boneca? Que roupinha, hein? Pelo menos o Justin Jefferson estava mais bem composto. Comentários, Magal? Olha, eu tento evoluir espiritualmente, tento evoluir culturalmente, ser um homem melhor, mais moderno, mas eu tenho limites. Eu ainda não consigo entender a lógica por trás desse mundo fashion, de roupas que não são funcionais, de roupas que são difíceis de você entrar e sair do lugar. Para quem não viu, descreva o figurino que o Joe Burrow usou na Paris Fashion Week, faz favor. Não, aí tem o seguinte, primeiro a gente tem que, deixa eu dar o contexto completo, né? O Joe Burrow, o Justin Jefferson e teve mais um jogador, quem que foi? Mais um cara, eu esqueci o nome agora. Eles participaram da Paris... Vogue? Cara, eu não me lembro. Eles participaram da Paris Fashion Week. Porque tiveram várias marcas, né? Da Vogue foram os dois, aí pelo menos da GQ teve o Roquan Smith, o Rashad Bateman, não sei se o Lamar tava, mas do Ravens também teve um monte, tiveram vários. O que, assim, sendo bem honesto, eu até acho maneiro, assim, os jogadores irem, participarem e tal, não sei o quê. A roupa especificamente do Joe Burrow não foi uma roupa tão esquisita, assim. Pra mim ela parece um sujeito que tá saindo de uma festa de formatura. Porque ele tá de paletó, mas não tem camisa, não tem gravata, não tem nada. Ele só achou o paletó, o resto ele perdeu. E é isso aí, tudo bem. Não achei uma coisa assim medonha. Eu achei bem mais medonha. Quem nunca? Eu achei bem mais medonho, por exemplo, uma brusinha que ele usou durante uns eventos lá, que era uma brusinha meio de... Sabe aquele filó que quando você compra limão, que vem naquele saquinho amarelo? Parece aquilo ali, só que é cinza. Aí, essa eu achei muito escrota. Porque ela é feia. Não, mas é que você não entende de moda. Beleza, amigo, eu não entendo de moda. Mas eu sou um ser humano e eu acho feio. Então, vai me desculpar. Agora, o que realmente, assim, é uma coisa que me explode a cabeça, que eu não consigo entender, é o seguinte. A roupa é estranha, a roupa é esquisita, tudo bem. Quando eu vi as primeiras imagens, eu falei assim, porra, a galera está fazendo tempestade em copo d'água. Não é uma roupa tão medonha.
Aí eu continuei vendo o desfile. E simplesmente a parte de trás da roupa tem um buraco. Tem um buraco. E tem um negócio, cara. Parece um rabinho de macaco. Eu não sei o que é aquilo ali, cara. Eu não consegui entender. Aí, gente, aí vocês me desculpem. Pode ser minha limitação cognitiva. Eu não consigo entender uma blusa que tem um buraco, um paletó que tem um buraco atrás e tem um rabinho de macaco. Desculpa, eu não consigo entender. Se tiver algum estudante de moda aí, me desculpa, amigo. Eu não tô oferecendo chacota da sua área, não. Eu não consigo entender. É só isso. Então, minha opinião, enquanto especialista de moda, aliás, especialista de moda criado assistindo Clovis Bornai, fazendo seus desfiles. Pois é. Né? Pra quem nunca viu, assista, porque nada molda mais um caráter do que você passar a tarde assistindo um homem de barba passando com roupas, e que não é roupa assim, o Clovis Bornai tá vestido de baiana. Não, não é. Os nomes das roupas eram assim: Clovis Bornai veste o esplendor da fênix dourada no ressurgimento do crepúsculo. E aí vem o homem com aquela roupa no Hotel Glória, no Copacabana Palace, não lembro onde que era. Eu fui criado nesse contexto. Nesse contexto eu consigo entender. Porra, o cara tá demonstrando o que você pode fazer com moda, em termos de estilo, de cor, de material, maneiro. Agora, paletó de festa de formatura com um buraco nas costas, amigo, paga uns fardos pro Wallace aí que ele faz muito melhor. O Magal é mais do luxo do que da moda tendência e... Wallace, até hoje declaração. Eu não sei o que é prêt-à-porter. Eu tenho 42 anos, eu não sei o que é prêt-à-porter. Então, o que você tem que reparar no desfile de moda é o desfile como um todo. O desfile é um statement, é uma declaração sobre o que virá a ser comprado e colocado à disposição do público em geral. Geralmente você não vê a roupa em si, mas a cor, a tendência de corte e o que o estilista quer expressar naquele momento. Só fico um pouco temeroso, porque os modelos perdem espaço para os atletas, porque você vai encontrar corpos torneados, corpos sarados, corpos funcionais e corpos não anoréxicos, né? Porque isso é muito mais saudável do que você contratar alguns modelos aí que essa indústria da moda fez colocar na cabeça das pessoas, inclusive dos trabalhadores da moda, que para ser um exemplo tem que ser aquele esguio quase doente. Então, melhor que representem suas tendências com atletas do que forcem o mundo da moda a ser assim. E por mais corpos normais na passarela. É outro tipo de padrão de beleza, né? Porque não são corpos muito normais também, não. São corpos super atléticos, cada um na sua função ali, cada um com a sua altura. Por isso estou preocupado com os modelos. Meu irmão, o Rashad Bateman, eu vou te falar, tá? O homem ficou lindo. O homem ficou maravilhoso. Não é porque é do meu time, não, mas se for ver... E o dele não foi na Vogue, foi na GQ, na GQ. Agora, o babadozinho da beirada do paletó aberto atrás das costas do Joe Burrow, aí é pra gente se sentir mais cringe do que saber quem é Clovis Bornai sem precisar ir pro Google. Porque hoje foi o grande delimitador do quanto o NFL, etc. é cringe, né? Falou Clovis Bornai, você já lembrou da imagem sem precisar pesquisar? Você já tá do nosso lado aqui dessa tábua da vida aí. Se você não lembrou, não reconheceu, teve que pesquisar, você tá mais jovem que a gente, você vai ver bem mais, com certeza, tá? E falando em experiência, quem chegou atrasado foi o Escolástico. Falando que chegou atrasado e veio o início depois. Valeu, garoto. O Escolástico tá do nosso lado, do nosso time. Flávio Venâncio mandou lá no Instagram que não conseguiu dar o like, porque no voo só dá pra dar no Instagram ou no WhatsApp. Mas deixou o like lá no Instagram, a gente agradece, valeu, tá voando, pra variar. Nosso Lelinho tá voando. Lelinho também é do nosso lado, dessa tábua da vida aí. Ele também lembra de cabeça quem é Clovis Bornai, tem certeza absoluta. Passada a análise da moda, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta pro Pergunta Etc. Ajudaram muito o pauteiro. Vamos dar um recado, o pauteiro estará de férias, de folga, semana que vem. O NFL Etc. respeita as tradições, a tradição do 4 de julho, tem nada a ver, né? Mas é a nossa última oportunidade de ter um descanso antes de começar já Hard Knocks Off-Season Giants, Training Camp vindo aí, essa temporada que será maravilhosa. Então, pela primeira vez, faremos uma pausa de uma semana, olha só. Então não reclama também não, né? Uma semaninha só sem episódio.
Se tiver alguma notícia bombástica, a gente até vem aqui e faz um Gente Cetra rapidinho, só para poder comentar. Mas, até então, estamos de folga na semana que vem, dia 2 de julho, e voltamos na próxima, no dia 9, com uma pautinha mais completa, independente da ajuda dos nossos maravilhosos ouvintes, que são os perguntadores do Pergunte Cetra. E mais um recado, a família NFL etc. diretoria está em festa, porque tem mais integrante, ó. Ô pessoal pra fazer filho também, hein? E filho bonito, viu? Vou dar os parabéns pro nosso Gustavo Neto. A Gabi chegou pra encher de alegria, então um beijão pro Neto, um beijão pra Pri. E agora tem mais Pimpolho no NFL etc. diretoria. Só alegria, a gente fica muito feliz. Último recado. Vamos abrir em breve as inscrições. Assim que a gente voltar no dia 9 de julho, já vamos começar a preparar as nossas ligas de fantasy do NFL etc. diretoria. Então, se você nunca jogou, não tem amigos que jogam, não tem como jogar, aproveita. Além de participar do bate-papo lá maravilhoso do nosso grupo, você também estará apto a participar das nossas ligas. A ideia é fazer 3 divisões, mas se não der, a gente vai ficar em 2, e se ficar em 2, vai ficar a gente de fora. Então, se você estiver pensando em jogar, nunca jogou, muita gente teve a primeira experiência no Fantasy, foi com a gente. E gente que foi até promovida para a primeira divisão. Um beijo para a Patrícia, um abraço para o Rodrigo Felício. Então, aproveite, faça a sua inscrição também no apoia.se/NFL, etc. Magal, quais serão seus planos para essas 2 semanas de folga da NFL, etc? Amigo, como bom pai de família, eu vou fazer o que todo pai de família faz quando tem tempo livre. Botar as coisas que estão em atraso, para ficarem um pouco menos em atraso. É isso. Você, Wally, tá na mesma? Eu vou visitar meus latifúndios que eu fui adquirindo. Quer dizer, não, mentira. Eu vou trabalhar. Então é isso. Se você entrar no grupo, você fica em contato com a gente essas 2 semanas. Se não, caso não tenha nenhuma notícia bombástica, dia 9 de julho voltamos a partir das 19 horas no YouTube e a partir da meia-noite no seu agregador de podcast favorito. No mais, muito obrigado para você que nos apoia, você que nos acompanha. Valeu demais pelo seu play e até a volta. Um abraço e valeu! Beijo!